Uma coisa que ficava muito claro na minha cabeça desde jovem é que eu queria ser o número 1 de algum negócio. Seja ela uma empresa de alguém, né, um CEO de uma empresa, seja sendo um empreendedor, né, ser o dono da minha própria empresa. Eu já fiz muitas coisas diferentes ao longo da minha trajetória, né? Eu já trabalhei em marketing, eu já fiz inteligência de mercado, eu já trabalhei em finanças, eu já fiz M&A. E o que eu acho que é interessante? Em todos esses lugares, quando eu entrava numa nova área, eu conseguia adicionar pensamentos de outras áreas. Eu tenho uma mentalidade que eu não gosto muito de work-life balance. Eu não acho que existe um balanço entre vida e trabalho. Eu acho que é uma coisa só, não tem duas coisas. Equilíbrio não é... Equilíbrio são forças... são forças opostas. Eu não acho que trabalho e vida são forças opostas. Eu acho que é uma mesma força. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um dos executivos mais promissores da nova geração brasileira. Alguém que transformou adaptabilidade em superpoder e está revolucionando um dos setores mais tradicionais do país. Ele é formado em administração pela ESPM, com especializações em Stanford e Harvard. Ele construiu uma trajetória que parece um mapa-mundi corporativo. Ele nasceu em Belo Horizonte, cresceu mudando entre Rio, Argentina e México e hoje lidera transformações que impactam milhões de brasileiros. Ele passou por gigantes como Vigor, Boston Consulting Group e Uber antes de chegar ao iFood em 2020. Lá em apenas 5 anos ocupou 4 posições diferentes, comandou 100 pessoas na operação da Colômbia durante a pandemia. Ele liderou fusões e aquisições e hoje é o CEO do iFood Benefícios, um negócio que está digitalizando os benefícios corporativos no Brasil. Em apenas 2 anos como CEO, ele tirou o iFood Benefícios do vermelho e alcançou mais de 1 milhão de usuários e transformou uma startup deficitária na principal ameaça aos gigantes que dominavam o setor há décadas. Agora, o que o seu currículo não conta é que ele é faixa preta de jiu-jitsu, correu sua primeira maratona recentemente e é conhecido internamente, que eu fiquei sabendo, como o empreendedor galã mais chique do iFood. Ele acabou de ter a sua segunda filha. Aliás, hoje é o dia que ele está voltando da licença paternidade. Ele é um dos raros CEOs brasileiros que realmente tira a licença paternidade. Arthur Freitas, é uma honra ter você aqui no Lugar de Potência. O prazer é todo meu, Baza. Primeiro, obrigado, uma honra estar aqui com você. Poxa, depois dessa intro, acho que nem minha mãe faz uma intro tão bacana como essa. Estou lisonjeado, obrigado pelo tempo, pelo espaço. Vai ser muito bacana bater esse papo aqui com você. Muito bom. E Arthur, como eu sempre gosto aqui, começar pelo começo. Aonde a Seguen te entregou? Você vem de uma família de empreendedores do Vale do Silício? Quase. Do Vale do Silício, não. Da onde eu venho, o vale, o horizonte, né? Belo Horizonte, né? Um vale, mas que de vale não tem nada, tem muita montanha. Venho de Belo Horizonte, meus pais, minha família toda é de Belo Horizonte. Nasci em BH, mas vivi até os 6 anos em BH e depois me mudei bastante. Mas a minha família, por completa, é mineira. Obviamente tenho parentes de outras localidades, mas minha família é quase inteira de BH. E me conta mais dos seus pais, o que eles faziam para tantas mudanças? Muito boa pergunta. Minha família... por parte de pai, meu pai começou a vida empreendendo e ele, por muito tempo, empreendeu no setor na época chamada informática, depois tecnologia, e ele começou, na época, a trabalhar bem no início da Microsiga, a chamada Microsiga, que depois virou TOTUS, e ele foi expandindo TOTUS ao redor da América Latina, então por isso a gente se mudou bastante. A minha mãe começou ali trabalhando em banco, mas também trabalhou em tiqueteiras, em empresas de benefícios, então tem um fato curioso aqui. Mas meus pais sempre foram trabalhadores. Meu pai, depois de um tempo, foi empreendedor também, depois virou executivo de novo, voltou a ser empreendedor. Então tem uma mistura ali de executivo com empreendedor. Mas basicamente minha família sempre foi bastante guerreira e trabalhadora. E Arthur, você mudou mais que muito diplomata.
Qual que foi a mudança mais difícil, talvez aquela que te marcou? Eu acho que as mudanças que mais me marcaram, elas não são mudanças necessariamente de geografia. Foram mudanças de ciclo de vida, né? Se você me perguntar se minha mudança, por exemplo, da Argentina para o México foi difícil, ela foi difícil, mas não pela localidade, não por sair da América do Sul para a América do Norte, por uma questão cultural, apesar de ser difícil. Mas acho que o que mais me pesou foram mudanças do ciclo de vida de fato, né? De estar virando um adolescente num país onde uma cultura é completamente diferente. Mas sem sombra de dúvida, assim, o que mais me marcou de mudança, de novo, não é a geografia, foi quando eu virei pai. Quando a Teodora, minha primeira filha, nasceu, minha vida mudou completamente. Então, o senso de responsabilidade, o senso de construção, o senso de construção de comunidade, ele é completamente diferente. Uhum. Então, acho que essa foi a mudança mais marcante que eu tive na minha vida e ela é muito diferente de qualquer mudança cultural que eu já vivi e que eu acabei me acostumando, né? A curva dessas mudanças, ela vai se amenizando, né, ao longo do tempo. Você vai se acostumando com mudança. Então, ficou muito mais ameno, mas a mudança de ser pai pela primeira vez foi bem chocante. Acabo de ser pai pela segunda vez e não é tão marcante, né? Obviamente, né, você tem um amor enorme ali, mas a mudança não é tão drástica porque você já conhece, você já tem aquele sentimento de construção, a mudança já aconteceu. E uma coisa que fica muito clara na tua história para mim, Arthur, é a tua adaptabilidade. E, puxa, você sempre cresceu sendo o garoto novo na escola. Me conta sobre as estratégias que você teve que aprender para acelerar essa integração e adaptação. Tinha um ciclo que era muito interessante. Eu me mudava, eu ficava os primeiros 6 meses na escola como o garoto novo, diferente, era super legal. Todo mundo achava legal. Depois dos 6 primeiros meses, era o esquisito, porque era completamente diferente. Tinha uma cultura diferente, uma vivência diferente. Essas mudanças elas ocorreram, na sua grande maioria, na minha infância e pré-adolescência. Criança tem suas malícias, então tem muito bullying, né? Ainda não tem a maturidade para entender as diferenças. E então não foi trivial, né? Então depois dos primeiros 6 meses era complexo, né? Você precisava lidar com uma mudança muito drástica e você precisava entender que você não estava naquela zona de conforto que você tinha até então. E você não era mais o garoto novo, bacana, legal que você era até então. O que eu talvez tenha demorado um pouco para aprender, e obviamente isso veio com a maturidade, foi... acho que esse estalo veio quando eu me mudei para o México. Foi muito interessante que quando passou esse prazo, né, dos 6 meses e eu deixei de ser a criança nova ali na sala, eu era a pessoa diferente, né? Eu lembro que as pessoas no Brasil, as crianças no Brasil, elas se vestiam com roupa de skate, os adolescentes, e no México todo mundo era engomadinho, arrumadinho, polo. Para mim era inviável um negócio desse. E aí um dia, né, eu me vestia daquele jeito e todo mundo falava, nossa, o Arthur é esquisito, ele é skatista, ele é surfista, e a gente não tem nada a ver com isso. E teve uma vez que eu lembro que eu estava numa loja e eu vi as roupas que a turma usava, na época era Abercrombie, que depois veio para o Brasil e pegou bastante. Eu falei, deixa eu comprar uma roupa dessas e deixa eu ver o que acontece se eu usar. E eu comecei a usar essa roupa, as pessoas me viram de uma forma completamente diferente. Eu me inseri no grupo da escola, eu virei uma criança popular, um pré-adolescente popular, e aí eu entrei na minha adolescência completamente diferente. Eu virei a pessoa que conhecia todo mundo da escola, as pessoas queriam ir na minha casa, queriam se enturmar comigo, as pessoas frequentavam a minha casa. Isso mudou da água para o vinho. E aí eu comecei a entender que eu precisava emular os comportamentos que as pessoas tinham. Isso foi muito poderoso para mim. E aí eu comecei a entender que eu precisava, de fato, me adaptar a como as pessoas
se comportavam para eu, de fato, me inserir naqueles grupos de forma rápida. E eu fui fazendo isso ao longo das mudanças da minha vida. E Arthur, tendo passado por lugares tão diferentes, isso certamente te fez ter uma reflexão muito forte sobre autoconhecimento, para que você pudesse entender as diferenças do que até então você era e o que você efetivamente estava vendo naquele lugar. Me conta um pouco mais de como isso acabou evoluindo para suas expectativas profissionais. O que você sonhava de carreira quando você era mais jovem até chegar na escolha da faculdade? Eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, Baza. Uma coisa que ficava muito claro na minha cabeça desde jovem é que eu queria ser o número 1 de algum negócio. Seja ela uma empresa de alguém, né, um CEO de uma empresa, seja sendo um empreendedor, né, ser o dono da minha própria empresa. O que eu não sabia era fazendo o quê, né, qual ramo, qual setor que eu iria atuar e qual seria o caminho que eu ia trilhar. Né? Se seria, eu vou começar por fazendo engenharia, se eu ia começar fazendo marketing, se eu ia começar fazendo economia, né? Qual seria o caminho? Ou se eu ia começar empreendendo. Mas para mim sempre ficou muito claro que eu queria ser alguém na vida. Assim, meus pais sempre me instigaram muito a buscar o meu melhor, a ser alguém na vida, a ser alguém relevante. Assim, minha barra sempre foi muito alta, né? Sempre me puxaram bastante. E o que foi interessante foi que a minha escolha de faculdade, né, de curso, foi administração com ênfase em marketing, e foi de forma talvez até muito ingênua, porque eu olhava e falava, nossa, propaganda, né? Eu quero fazer propaganda, eu acho que isso aqui é muito bacana, acho que isso aqui tem vai ser muito proeminente no futuro, né? Eu vou conseguir me expor bastante fazendo campanhas de marketing, isso aqui vai me expor. E eu tinha zero noção do que era de fato, né? Talvez hoje, com a minha cabeça, talvez eu não teria feito marketing, eu teria feito outro curso, né? Mas óbvio, também isso aqui é coisa de engenheiro de obra pronta. Mas foi muito interessante que eu já tinha essa projeção de querer ser o número 1 de uma empresa, seja ela minha ou de outra pessoa. Mas é o que me chama a atenção, Arthur, que até então, cabeça, puxa, vou para marketing. E você acaba indo aos 22 anos para a Vigor, a área de inteligência de mercado, um garoto numa sala de um monte de veterano. Me conta um pouco mais do que foi esse primeiro choque do mundo corporativo, talvez até o comentário de você ser a pessoa mais jovem daquele grupo. Foi interessante porque eu entrei como estagiário em marketing e eu comecei a gostar bastante de dados, né? Eu comecei minha vida corporativa como uma pessoa bem introspectiva e ao longo do tempo eu fui virando mais extrovertido. Eu gostava muito de ficar na planilha. Talvez eu tinha alguma síndrome do impostor que ainda permeia de alguma forma, a gente talvez vá falar um pouco sobre isso, mas eu queria ficar ali, né? Na planilha, quieto, tentando fazer alguma coisa que de fato fosse relevante. E aí eu conseguia construir algumas análises que foram relevantes. Em marketing, o que talvez não era tão comum para a época. Hoje marketing tem uma conotação mais diferente do que tinha na época, né? Ali era muito plano de mídia, era marketing muito mais voltado à comunicação. E o que foi interessante foi que as pessoas de inteligência de mercado viram e falaram, poxa, que bacana, o Arthur sabe fazer muita coisa que a gente precisa para esse time. E eu fui efetivado muito rápido. E o time era pequeno, super pequeno, então fui para lá e comecei a fazer muita análise, a turma começou a gostar. E pelo time ser pequeno e ter um reporte direto para o número 2 da companhia na época, a pessoa que liderava saiu e como eu comecei a puxar muito o meu espírito de liderança, o número 2 da companhia falou assim, eu não vou contratar ninguém, você vai tocar e toca aí. E do dia para a noite, 22 anos, eu liderava a área, né, de uma forma ali, né, com o time, e eu sentava na sala com um monte de gente veterano que tinha ali cabelo branco e era eu com 22 anos de idade. Então eu aprendi muito nessa jornada e o que foi interessante ali eu sentia menos talvez esse preconceito, porque era muito como,
tem um garoto aqui que está ajudando a gente, e eu tinha muito essa percepção de preciso entregar valor para essa turma para eu ter meu peso aqui, para eu continuar vindo para essas reuniões. Então eu ia muito bem preparado e eu adicionava muito valor. As pessoas elas precisavam de alguma informação, eu tinha na ponta da língua, eu tinha as melhores apresentações, eu ajudava muito, eu sabia muito das coisas. Isso fazia com que as pessoas construíssem algum respeito. Então as pessoas começaram a perguntar muito para mim o que estava acontecendo. E aí sim, era o garoto na sala, mas que começou a ganhar uma notoriedade, algum respeito. E isso me ajudou muito a construir esse arcabouço aqui de alguma maturidade e senioridade para sentar nesse tipo de sala. E eu tô aqui pensando, você sempre sendo talvez o diferente ou fugindo do padrão. Quando você sai da Vigor, vai para a BCG, puxa, todo mundo vem normalmente de uma forma muito parecida e você é diferente. Como é que foi, talvez, administrar a tua insegurança naquele ambiente, né? Talvez até como hackear a curva de aprendizado para competir com essa turma, que normalmente é MBAs de peso, perfis muito mais tradicionais. Foi duro. Passei um bom tempo ali e talvez se eu tivesse de alguma forma feito melhor, eu teria performado muito melhor, sendo muito sincero. Mas eu trabalhei bastante. Assim, eu voltei acho que eu voltei ao mesmo espírito do garoto que estava na sala com os veteranos, de como que eu consigo adicionar valor. Então eu tinha muitas conversas 1 a 1 com pessoas que eu precisava adicionar valor, entendia o que elas precisavam e eu basicamente estudava muito para poder devolver esse valor. Então na minha cabeça como eu adiciono valor para a turma que está no front, né? Porque eu era uma pessoa júnior ali, né, que estava ajudando na construção dos projetos, né, e consultoria, esse tipo de consultoria ajuda grandes empresas a tomar decisões muito sérias, né, decisões muito decisões que mudam o jogo das empresas. Então eu entendia isso e eu estava ali ajudando, né, a turma que tomava a decisão, né, do que ia levar para o cliente. E eu, de alguma forma, tentava construir essa ideia na minha cabeça de que preciso adicionar valor e tentava entregar isso o máximo possível. Então, acho que uma cabeça muito de trabalho duro aqui, de garra, sabe? E menos de tentar pensar, nossa, né, de ficar ali na síndrome do vira-lata. E dentro dessa mesma dinâmica, falando em adaptabilidade, puxa, eu fico imaginando você saindo da BCG e indo para o Uber. E tem um certo preconceito que a gente sabe de quem é de consultoria ali, que está na estratégia, quando sabe que você vai ali para a operação ou para o operacional. Você sofreu esse preconceito, talvez, das pessoas não entendendo esse movimento de carreira que você estava fazendo na época? Baza, foi muito interessante quando eu contei para minha mãe. Falei, mãe, tô saindo, vou mudar de emprego. E aí ela falou, mas filho, o que você está fazendo? Você vai dirigir carro agora? Ela não entendia a dinâmica, porque era algo muito novo. Então, acho que, eu não sei se preconceito é a palavra mais certa, mas quando eu fiz essa migração para empresas de tecnologia no geral, era tudo muito novo, principalmente no Brasil. E isso era muito claro quando você conversava com pessoas de diferentes backgrounds. Então, a minha mãe, por exemplo, pensando, né, numa lógica de vou sair do escritório e eu vou trabalhar dirigindo um carro, e que não tem nenhum demérito, mas numa ótica de, putz, você está saindo do escritório, você vai dirigir, você vai, né, se colocar em perigo aqui, qual é por que você está fazendo isso, né? Você vai trabalhar de terno, agora o que você está fazendo? Você está indo de camiseta trabalhar? Filho, o que está acontecendo? Sabe aquela lógica que né? A mãe olha e fala, meu, o que está acontecendo? E até eu lembro que conversei com vários amigos, né? Falaram assim, você já olhou os economics? Esse negócio vai quebrar. E aí você olhava para todas as empresas de tecnologia, todas eram deficitárias. Porque ainda o mundo não entendia muito bem como funcionavam as empresas que estavam no estágio de crescimento, que precisavam queimar dinheiro, que precisavam investir em crescimento para chegar num ponto ótimo em construção de produto, em construir uma audiência, uma base de usuários, para de fato conseguir deslanchar e aí sim conseguir dar retorno para o acionista. Então as pessoas falavam, você está saindo de um negócio super sólido para ir para um lugar onde se queima um caminhão de dinheiro
e foi pré-IPO, né, da empresa e já estava saindo ali alguns números. Eles falaram, esse negócio queima muito dinheiro, você vai para um negócio que vai quebrar. Não é bem assim. Então, sim, existiu ali uma ideia um pouco distorcida, mas eu julgo muito como as pessoas ainda não tinham noção do que estava acontecendo com o mundo na perspectiva de tecnologia. Mas eu acho que o que é interessante foi que... Por que eu fiz esse movimento? Eu fiz esse movimento porque eu vi que grande parte das empresas que buscavam consultoria eram ou empresas já de tecnologia buscando se estruturar, ou eram empresas grandes querendo virar empresas de tecnologia, querendo fazer esse movimento. Poxa, então peraí. Então, se existem empresas que são, né, que estão na vanguarda do mundo, querendo virar empresa de tecnologia, eu preciso estar nisso. Eu preciso estar nessa construção, eu preciso estar nesse front. Então essa foi a minha decisão, por isso que eu fui, por isso que eu comprei essa ideia. E aí, algo também que eu fico pensando, olhando para a tua história, janeiro de 2020 você sai do Uber para ir para o iFood. E na época as empresas rivais diretas. Como é que foi o teu processo de saída? Falar para o teu chefe lá do Uber, tô indo para a concorrência. Ele tentou te segurar, como foi essa dinâmica? Na época eu trabalhava mais no ride hailing, então as coisas eram um pouco mais segregadas. Era uma época de pandemia, estava tudo mais... As coisas estavam mais críticas, todo mundo mais sensibilizado, então não foi tão drástico. Eu acho que a decisão foi... Não foi tão duro, foi relativamente tranquilo, apesar de ser duro. Assim, foi uma baita escola para mim, adoro. Mas o que eu vi no iFood e que eu sigo vendo é uma empresa com uma cultura assim, exemplar, é o que eu enxerguei lá no começo e continuo enxergando hoje, que é ter a possibilidade de empreender no headquarters, né? Estando aqui, né, em São Paulo, estando muito próximo ali da tomada de decisão, né, da companhia, da estratégia corporativa da companhia como um todo, para onde a gente vai. Isso me chamou muito a atenção e adorei isso, e adoro até hoje, sou super suspeito da cultura da companhia, então esse negócio me chamou muita atenção. Eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. Mas aí você chega no iFood em junho de 2020, pandemia explodindo ali no meio, você aceita ir para Colômbia tocar Growth. Todo mundo achando que o mundo ia acabar e você embarcando no avião ali. Me conta um pouco, que conversa você teve com você mesmo? Ô Baza, eu, né, com tanta mudança na minha vida, né, eu tendo a abstrair essas coisas meio malucas assim e olhar muito para frente. Mas eu lembro até com a minha esposa, assim, né, óbvio que existe uma preocupação, mas eu tento... Nesses momentos talvez mais críticos, eu tento de alguma forma dar uma relevada ali nos problemas e colocar mais em perspectiva. Então, sem querer minimizar muito, mas o que eu pensava era, pandemia por pandemia, tem aqui, tem lá. Tem pandemia, assim, o risco ele existe aqui, existe lá. Tem uma oportunidade que é uma oportunidade única, né, que eu tenho o privilégio de poder participar. Eu vou pegar o avião aqui, né, no começo da minha trajetória na Colômbia, o que é interessante, eu comecei de forma remota, e depois eu comecei a ir recorrentemente, e aí sim eu me mudei para a Colômbia. Então eu tive 3 etapas. Então, na primeira parte era fácil, né, porque eu tocava de casa, fácil entre aspas, né, porque você gerenciar uma cultura de uma empresa que está crescendo com poucos funcionários e que rapidamente começa a crescer de pessoas colombianas, né, e eventualmente de outros países da sua casa, não é simples. Depois, você passar para um outro estágio de você ter que ir recorrentemente, todo mês, ou a cada 2 vezes por mês, você pegar um avião, né, de perder um dia para ir para outro país. E aí sim, PCR, né, todo aquele esquema de segurança para não ter, né, risco de pegar Covid, vai aumentando ali de certa forma isso. E aí sim me mudar, e aí todos esses passaram por uma reflexão. Mas o que eu coloquei na minha cabeça sempre foi, tem uma oportunidade única, tem pessoas que são muito legais aqui,
dificilmente eu vou ter uma oportunidade de conseguir tirar do chão uma operação que eu conheço, com pessoas que eu conheço, que eu gosto de trabalhar, que eu me identifico e que eu vou conseguir fazer crescer. Eu sei que eu vou conseguir fazer crescer. Não é à toa que a gente saiu de 2% de market share, a gente fez uma aquisição pequena por lá, para 47% de market share em 18 meses. Então, assim, foi um negócio muito rápido e, né, assim, de novo, uma oportunidade única que eu aprendi demais, né? Escalei, assim, meu time tinha 3, 4, 5 pessoas e foi para 100 pessoas muito rapidamente. Então, eu pensei muito na oportunidade e tentei, de alguma forma, minimizar os fatos e, óbvio, tomando todas as precauções possíveis. E, Arthur, cada vez que você muda de área, de país, de posição, de certa forma, você precisa provar a tua competência do zero. Como é que você hoje acelera essa curva de credibilidade quando você chega e ninguém te conhece? Você acabou desenvolvendo algum framework na tua cabeça? Baza, eu não sei se eu tenho que provar do zero. Eu acho que no começo da carreira, isso tende a ser uma verdade. No momento que você tem a bagagem, tem o track record, você não precisa necessariamente provar do zero. Você já fez muita coisa. Acho que o que me ajudou muito na minha vida e o que eu acho que me ajuda de alguma forma exponencial aqui eu já fiz muitas coisas diferentes ao longo da minha trajetória, né? Eu já trabalhei em marketing, eu já fiz inteligência de mercado, eu já trabalhei em finanças, eu já fiz M&A, eu já fiz produto, comercial, enfim, eu devo estar esquecendo alguma coisa aqui, mas eu já passei por muitas áreas. E o que eu acho que é interessante? Em todos esses lugares, quando eu entrava numa nova área, eu conseguia adicionar pensamentos de outras áreas. Eu pensava muito como aquele thought leader, sabe? Então, tanto para os meus líderes quanto para os meus pares, eu vinha com pensamentos de outras áreas, com uma cabeça de outros lugares que não necessariamente as pessoas que estavam naquele lugar estavam pensando. Isso me ajudou muito. E eu penso a mesma coisa para essa curva de aprendizado e de se provar. Então, quando eu entrei no iFood Benefícios, obviamente eu precisei entregar resultado, mas eu já vinha com uma bagagem, com pensamentos diferentes de outras áreas que eu tinha construído, que eu era sólido de alguma forma. E da mesma coisa com a minha próxima jornada, eu também tenho a minha solidez, eu também tenho a minha... de alguma forma, eu tenho o que eu já construí e eu tenho a minha visão que eu vou poder aportar. Eu tenho certeza que o resultado vem. De alguma forma ele vem. E aí, trazendo esse racional de pensamento, 2023, você recebe o convite para assumir o iFood Benefício, até então um negócio deficitário no setor tradicional, regulamentado. Me conta mais desse racional aí para aceitar esse desafio. Eu tocava estratégia M&A no iFood, então era uma área, de certa forma, estável. Estável no sentido de não tem grandes reviravoltas, obviamente você tem... Picos, né? Possibilidades de fazer, né, deals de parcerias, etc. Mas, né, você não tem necessariamente uma loucura de times né, ou de necessariamente uma jornada de empreendedorismo. E quando me veio o convite do iFood Benefícios, eu tinha ciência, eu entendia do negócio e eu sabia de como o negócio estava performando. Mas eu falei, é tudo que eu preciso, porque... de alguma forma, é algo que eu quero me provar, eu acho que eu posso aportar valor, eu acho que tem um caminho aqui, eu entendo de alguma forma do negócio, eu acho que tem um caminho para crescer, não vai ser fácil. Acho que eu vou ter que usar tudo que eu aprendi na minha vida, todo o treinamento que eu tive na minha vida, treinamento em grandes aspas aqui, né, do que eu já aprendi na minha vida de trabalho, na minha vida pessoal, eu vou ter que colocar isso em prática, nesse desafio, para de fato conseguir fazer esse negócio tracionar. Então, eu vi muito como uma oportunidade, obviamente me deu um baita frio na barriga, mas acho que tem um apoio muito bom. O iFood é uma empresa que valoriza muito empreendedores. Então, ter uma possibilidade de empreender com alto risco, né, é um negócio que tinha seu risco na época. E eu poder sair de uma posição mais corporativa para tomar esse risco, empreender, colocar todo o meu esforço para fazer tracionar
Eu tinha ciência que se eu conseguisse fazer funcionar, esse negócio ia ser um sucesso. E aí sim, o desafio que eu tinha lá no iFood Colômbia, esse desafio era muito maior e que o retorno seria maior ainda. Então eu tinha isso muito claro na minha cabeça e por isso que eu tomei a decisão de abraçar com unhas e dentes aqui, e acho que foi a melhor decisão que eu tive aqui na minha vida corporativa. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E Arthur, me ajuda a entender melhor esse mercado também para quem está nos escutando, porque o PAT ele foi criado na década de 70 e permaneceu aí intocado por 50 anos. Que sinais do mercado fizeram você perceber que talvez que era a hora aí, o momento para buscar revolucionar esse setor que talvez estava adormecido e acomodado? Legal. O PAT de fato, né? O PAT, se não me engano, no ano que vem ele completa 50 anos. O PAT é um programa muito importante para o Brasil, é um programa que viabiliza a alimentação para os trabalhadores. E ele, de novo, ele existe há décadas e ele vem se modernizando. Da mesma forma que as empresas vêm se modernizando. E o que fez a gente, como empresa, despertar esse interesse em investir nesse negócio foi menos necessariamente em regulação, em modernização, e mais em perceber a dor do colaborador, a dor da empresa. Durante a pandemia, a gente viu que muitas pessoas elas ficaram nas suas casas, elas não conseguiam usar o seu cartão, né, no app, elas tinham uma experiência muito ruim, elas não conseguiam, né, usar, né, nos restaurantes, nos estabelecimentos, e a gente viu que a gente, de alguma forma, conseguia aportar valor, dado a toda a experiência que a gente tem com o usuário, com o cliente. Então, a gente tomou a decisão aqui de construir um produto que tivesse uma aceitação, um cartão que fosse bandeirado, né, que tivesse aceitação plena, que ele fosse aceito eu vou dizer aqui entre grandes aspas, em qualquer estabelecimento, de acordo com o programa de alimentação do trabalhador, né, em restaurantes, em supermercados, obviamente de acordo com o seu baldinho, né, o baldinho que eu digo é o seu saldo, né, o saldo que a empresa cadastra, mas que a pessoa consiga usar, porque muitas vezes a gente via que as pessoas não conseguiam usar no restaurante que era aqui embaixo do escritório, ou que não conseguiam usar dentro de um app para pedir comida, e muitas vezes a pessoa, poxa, numa pandemia, não conseguia sair de casa, como é que ela vai pedir o almoço? Ela está no meio de uma reunião. Então acho que existia uma falha aqui de experiência, então a gente acreditava muito que a gente conseguia construir um produto com uma experiência muito melhor para o usuário. E na ótica da empresa, Baza, existia um vácuo aqui para construir tecnologia. A iFood é uma empresa de tecnologia, DNA de inovação, e a gente teve a habilidade de construir uma plataforma que alavanca a inteligência artificial, que tem muito mais eficiência e que permite que as empresas que gastam horas aqui, muitas pessoas, para fazer o processo de distribuição de benefícios para os seus colaboradores, que gastem pouquíssimo tempo. Então, que sejam muito mais eficientes e que gastem o seu tempo para temas ainda mais importantes para a companhia do que operacionalizar um benefício. Não que o benefício não seja importante, mas operacionalizar benefício pode ser muito mais rápido. Então a gente tem focado muito nisso, focado nessa experiência, focado nessa agilidade. Isso fez com que a gente acendesse esse alerta. E claro, um mercado grande, um mercado que tem a ver com alimentação, que é o que o iFood se conecta de fato. E me conta mais dessa abordagem, porque puxa, eu que estou no mundo corporativo, eu vejo vocês ganhando mercado, incomodando bastante os players aí, vocês crescendo aí muito rapidamente. Essa abordagem hoje, como ela é? Ela é com RH, é com o CFO? Quais são os prismas que vocês conseguem identificar, que vocês conseguem suprir? Porque a gente sabe que a depender do tomador de decisão no mundo corporativo, vem muitas vezes um recorte diferente do que você tem que oferecer. Basicamente, o tomador de decisão desse serviço para a empresa, via de regra, é o RH. Né? O RH é quem está olhando para benefícios. Né? Benefícios, via de regra, faz a composição do pacote de remuneração. Né? Então, é o que o RH
geralmente acompanha. Mas, quando a gente olha para empresas maiores, esse processo geralmente ele é colegiado. Então, o compras participa, né, obviamente, para ter mais... para ter um compliance mais forte, né, para que não seja tomada uma decisão, né, sem muita conexão, para que de fato tenha sido tomada uma decisão correta sobre a contratação de um serviço. Então, o profissional de compras participa, né, e quer analisar cada uma das propostas e tomar a melhor decisão. E aí sim avalia a proposta de valor, avalia preço, né, avalia o que cada um dos produtos entrega. Muitas vezes o CFO entra para olhar também, mas mais para dar um aval. Então, basicamente, são esses os 3 stakeholders, os 3 agentes que olham para essa solução. Mas, de fato, o embaixador de benefícios é o RH. Agora, o que tem acontecido, Baza, que é interessante, é que os colaboradores cada vez mais têm visto o cartão de benefícios como uma vantagem, né? Principalmente benefícios flexíveis, como o nosso cartão do iFood Benefícios, como uma vantagem muito bacana, e eles querem. Então, muitas vezes você consegue ver profissionais, né, colaboradores pedindo para o RH o iFood Benefícios. Então, isso é muito legal, quando a gente vê pessoas falando, ei, RH, contrata iFood Benefícios, que é muito melhor, eu quero iFood Benefícios. Então, a gente começa a ver essa tendência aqui, que é muito bacana. E Arthur, você falou rapidamente sobre benefício flexível, que é um termo cada vez mais discutido no mercado, mas na prática, o que isso significa no olhar das empresas e talvez aí como é que vocês estão endereçando esse tema? Tem 2 lógicas aqui de benefícios flexíveis. Tem a lógica que é mais falada e talvez a que as pessoas mais veem, que é os cartões de benefícios flexíveis. Você tem alguns prismas aqui para olhar. São cartões que eles são geralmente bandeirados e são aceitos em múltiplos estabelecimentos. Basicamente, eu vou falar a grosso modo aqui, tá? Mas onde tem uma maquininha que aceita um cartão de crédito, se aceita um cartão de benefícios para esses bandeirados. De novo, grosso modo, tem algumas exceções aqui. Além disso, você consegue adicionar diferentes saldos, a empresa consegue adicionar diferentes tipos de saldos, por isso que eu falei baldinho em algum momento aqui, né? Porque a gente fala que tem baldinhos do alimentação, baldinho do refeição, da cultura, do mobilidade, enfim, do transporte. Então tem vários baldinhos onde as empresas conseguem colocar e esse baldinho ele não se comunica necessariamente com o outro. Então as pessoas conseguem no mesmo cartão ter diferentes usabilidades. Isso que a gente chama de flexibilidade. Aí você tem um outro prisma de benefício flexível que sai necessariamente do cartão. A gente no iFood usa isso muito. Que pense que você tem seus colaboradores e que eles têm diferentes necessidades. Você tem colaboradores da geração Z que não têm filhos, que têm um cachorro. E você tem colaboradores que têm 3 filhos, enfim. Eles têm necessidades muito diferentes. Então, o que algumas empresas têm visto? Em vez de dar benefícios de forma engessada, por que a gente não distribui uma pontuação e que essa pontuação vire um mecanismo onde as pessoas possam tomar a decisão de como elas querem alocar? Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho 2 filhas, eu quero, para o meu momento de vida, alocar mais pontos para o plano de saúde e eu quero alocar menos pontos para outros temas. Então, legal, então eu tenho um plano de saúde melhor para mim, para minhas filhas, para minha esposa, e eu vou ter menos pontos, ou seja, menos crédito para outros temas. Então, para vale alimentação e refeição também. Mas tem outras pessoas que não têm filhos que querem pôr para plano PET, que querem ter mais vale alimentação e refeição, mas querem ter um plano menor. E está tudo bem. Então, isso se encaixa nas diferentes realidades da pluralidade que existe nas empresas. Então, acho que isso é muito bacana e é uma tendência que cada vez mais vai acontecer no Brasil. Precisa de muita tecnologia para que isso aconteça e eu acho que benefício flexível tem caminhado para esse lugar. E Arthur, por estar sempre em mesas com pessoas mais velhas do que você, você até então, você aos 31 anos virou executivo mais jovem do iFood. E eu te vejo muito se descrevendo como uma pessoa que escuta muito. Mas você também tem uma energia alta.
Como é que você equilibra quando usar cada versão em reuniões e abordagens diferentes? Mas eu acho que eu penso muito em ciclos, né? Eu vou falar de uma forma macro, mas isso pode se repetir de forma muito micro, que é ao longo, inclusive, do dia. Mas eu penso muito em alternância desses dois polos. Eu vou falar do macro aqui, e muito como eu opero. O nosso negócio, ele requer muita pressão. A gente vive um negócio de crescimento com muita pressão, a gente coloca a barra muito alta. O iFood é uma empresa que sonha muito grande, coloca as metas lá em cima, a gente põe umas metas malucas, corre atrás e bate as metas. E o que é interessante é que a gente põe uma pressão absurda no time, mas que se eu mantiver essa pressão o tempo inteiro, a corda estoura. Então eu preciso entender quais são os momentos que eu preciso dar uma equilibrada. Então eu construo alguns sprints mentais na minha cabeça, que é, deixa eu chegar nesse ponto. Então eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu tinha um problema que eu precisava crescer. Qual que é a primeira etapa que eu preciso crescer? Eu preciso crescer meu número de leads. Enquanto eu não crescer meu número de leads, eu não vou parar. E vai. Pressão, energia alta, até chegar. Chegou? Vamos setar um pouco. Qual que é o próximo passo? Vamos converter esses leads. Acelera a energia de novo, aumenta a energia de novo. Legal, oportunidade. Conseguiu converter? Bacana, vamos implantar. Então, a gente vai fazendo quase que uma escadinha para que as pessoas de alguma forma, não se quebrem. Isso tem ajudado muito. Então, eu vou fazendo essas alternâncias aqui em momentos onde eu escuto mais como as pessoas estão, escuto mais o que está acontecendo, escuto mais onde estão os problemas, para que, no momento certo, a gente ponha energia para acelerar. E, Arthur, falando desses aprendizados, jiu-jitsu, faixa preta, estava brincando, orelha intacta, é importante dizer. Em que momento que você percebeu que talvez você estava aprendendo mais do que uma arte marcial, talvez uma filosofia de vida, lição para a carreira, esse lance talvez de ficar confortável em posições desconfortáveis? Me explica um pouco mais aí o teu framework depois de tanto tempo de jiu-jitsu que você consegue ver para o mundo corporativo. Bacana. Eu comecei a fazer jiu-jitsu sem um porquê, sabe? Coisa de adolescente, né? Vai com os amigos, começa a fazer, começa a gostar. O jiu-jitsu é interessante porque você sofre muito, né? Tem outros esportes que você sofre muito no começo, acho que o surf também é assim, né? Acho que você quebra muita cabeça para você começar a fazer alguma coisa, o jiu-jitsu é um deles. Mas eu acho que eu consegui me adaptar bem, consegui avançar e acho que eu fui na inércia ali os primeiros 2 anos, 3 anos eu fui pela inércia. Mas depois eu comecei a entender de fato assim, o poder que aquele negócio tinha, o poder da resiliência, sabe? Eu acho que quando eu cheguei na faixa roxa, né, que é uma faixa que você já tem uma certa experiência, e eu peguei a minha faixa roxa com uma certa velocidade, mas que eu entendi de fato que eu era muito jovem, eu peguei a faixa preta muito jovem, inclusive, mas a faixa, as pessoas, eu demorei meus 10 anos para pegar a faixa preta, mas as pessoas tendem a pegar a faixa preta com 40 e poucos anos, então peguei a faixa preta relativamente jovem, peguei com 30 anos, se não me engano. Peguei a faixa roxa, eu tinha 20 e poucos anos, assim, com certeza eu era um dos mais jovens, né, da minha faixa. E eu comecei a entender que aquele negócio ali tinha algo a mais. Eu comecei a entender que se eu continuasse daquela forma, aquilo estava construindo um Arthur cada vez mais forte, sabe? E aquilo ali me dava me dava como se fosse um boost ali de confiança de alguma forma, e isso ia me construindo um caráter de alguma forma. E eu acho que foi uma aula de resiliência e garra, né? De apanhar muito. Eu tenho 1,70 m, eu peso 65 quilos. Então, assim, eu sempre fui com pessoas muito maiores, muito mais pesadas do que eu. E sempre sofri muito, mas eu nunca desisti. Então, acho que esse negócio foi me mostrando ao longo do tempo que dava para chegar do outro lado do tatame, apanhando, sofrendo, mas se você continuar, você ia prosperar. Então, foi muito bom.
E aí, falando em resiliência, pô, você sempre teve uma agenda intensa, viagem, reunião até tarde. O que mudou na prática desde que suas filhas chegaram? Talvez o que você descobriu que era urgente, mas não tão importante? Acho que uma das coisas que eu prezo muito aqui com minhas filhas a minha mais nova é muito novinha aqui para eu poder trazer algum grande aprendizado, mas principalmente com a mais velha, desde que a minha mais velha nasceu, eu sempre fiz questão de colocá-la para dormir. Assim, acho que tem duas coisas que eu devo fazer 90% do tempo, que é colocá-la para tomar banho e para dormir. Minha filha, minha esposa até vai ficar meio brava comigo por isso, mas minha filha praticamente só dorme comigo. Ela gosta de dormir comigo, então eu gosto de colocá-la para dormir. E é um tempo que eu bloqueio ali para ficar mais com ela. E eu entendo que tem alguns momentos que tem muito valor ali de ficar, então eu tento bloquear esses momentos. E aí eu tento não fazer nenhuma reunião, nada nesse período, e eu acho que a posição consegue me ajudar aqui de alguma forma a conseguir bloquear. Obviamente não é sempre, às vezes tem viagem, às vezes tem alguma coisa que eu não consiga participar ali desse momento, mas eu faço de tudo para tá presente nesses momentos. Acho que o iFood me dá bastante flexibilidade. Eu tenho uma mentalidade eu tenho uma mentalidade que eu não gosto muito de work-life balance. Eu não acho que existe um balanço entre vida e trabalho. Eu acho que é uma coisa só, não tem duas coisas. Equilíbrio não é... Equilíbrio são forças... são forças opostas. Eu não acho que trabalho e vida são forças opostas. Eu acho que é uma mesma força. Então, eu não acho... não necessariamente eu coloco horário para as coisas, né? Então, às vezes eu tenho que trabalhar meia-noite porque eu preciso fazer alguma coisa a mais, que às vezes eu consigo parar 1h da tarde para levar minha filha na escola ou buscá-la às 5h da tarde. Então, eu tento administrar meu tempo de uma forma que eu consiga ver minhas filhas e conseguir entregar o que eu preciso. E Arthur, você tirou licença paternidade recentemente como CEO. Como foi negociar isso com o board, ou negociar isso com você mesmo? Acho que é mais difícil negociar comigo mesmo. Negociar no iFood é meio que inegociável, para ser sincero. Acho que até uma história engraçada é que estava acontecendo um tema super importante. Eu mandei 3 mensagens no grupo e eu tomei uma chamada lá. Falei, opa, sai daqui. Volta para a licença paternidade. Então, por mais que eu tenha saído, tenha ficado, acho que tem alguns temas aqui que eu precisava mandar 2, 3 mensagenzinhas ali só para garantir com que as coisas andassem. As pessoas no iFood têm uma cultura muito forte em sair de fato de licença. Isso não é só da boca para fora. As pessoas de fato saem de licença, não respondem, de fato saem e acho que não tem nenhum problema aqui com isso. Acho que a licença paternidade ela é muito importante ali para garantir a igualdade cada vez mais. Enfim, então acho que isso é super importante. Cada vez mais a gente consiga fazer essa equiparação. Então, acho que foi super importante aqui para ajudar, né, na minha casa, minha esposa, né, ficar com a minha filha, ajudar a mais velha também. Então foi um momento muito bom. E, Arthur, vocês estão na vanguarda, não só de tecnologia, mas visão de mundo ou como a gente vai se comportar, como a sociedade vai evoluir. E as suas filhas vão crescer no mundo, seja com trabalho remoto, IA, gig economy, talvez muito diferente da carreira corporativa que a gente aprendeu que ela é. Como que você planeja preparar um futuro para elas que nem a gente consegue prever o que vai ser? Essa é uma boa pergunta, né? Ninguém vai conseguir prever o que vai acontecer. O que eu quero garantir que minhas filhas tenham basicamente são temas que estejam na espinha dorsal delas, né? E que elas consigam se adaptar. Então, o que eu penso? Eu penso que elas precisam ter, obviamente, ética, que elas consigam garantir que elas consigam se adaptar, porque o mundo vai correr ainda mais rápido do que corre hoje, que elas tenham muita criatividade para poder se adequar ao mundo como ele vai ser no futuro,
e garra. Porque eu acho que independente do que acontecer, as pessoas vão continuar precisando correr atrás, né? Não adianta nada ter toda a facilidade do mundo, mas se você não correr atrás, se você não for atrás do que você precisa, você não vai ter nada. Então, eu penso muito em colocar esses valores, né, na cabeça das minhas filhas para que elas consigam viver no mundo que provavelmente vai ser muito diferente do que a gente conhece hoje. Pô, adorei a tua resposta, Arthur. Inclusive, eu que dou muito palestra rodando o Brasil, uma das perguntas que quando eu vou falar com os jovens, muitas vezes eles me perguntam, Bazar, que profissão que hoje dá dinheiro? E aí eu costumo dizer, olha, quem dá dinheiro é pai e mãe se você tiver sorte. O resto tem que trabalhar e correr muito atrás. Ninguém vai dar dinheiro não, cara. Vai correr bastante, não tem atalho e talvez hoje a gente vive numa sociedade onde muitas vezes a mídia, o que é falado, ou as redes sociais é que vai ter atalho, que vai encontrar o caminho fácil e a gente percebe conversando com tanta gente que alcançou algo bacana na vida, não existe atalho, é muito trabalho duro. Exatamente isso. Então eu brinco assim, minha filha, são coisas pequenas assim, minha filha cai no chão, não vou ajudar, ela vai levantar, óbvio, né? Se não se machucou, né? Claro. Não, assim, eu garanto que ela faça as coisas sozinhas desde o começo, ela tem 2 anos e 9 meses, assim, eu garanto que ela faça as coisas sozinha e ela vai aprendendo. A filha é super desenvolta, assim, eu quero garantir com que ela consiga se virar sozinha e corra atrás. Precisa ter um grau de dificuldade na vida. Tem o próprio livro da Angela Duckworth, né, o Garra, né, tem uma seção do livro que fala sobre como educar para garra, como educar as crianças para que elas tenham garra. Acho que é super interessante e eu penso de uma forma muito parecida. Você precisa colocar em desafio. Você não pode deixar que as crianças façam por pouco tempo coisas difíceis e parem e pronto. Acho que você precisa... que é algo que precisa ser treinado. E Arthur, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Não tem uma pergunta que necessariamente eu sempre faço, Baza. Mas talvez eu possa te falar um pouco mais de estrutura. Eu sempre quero entender se a pessoa ela entende profundamente sobre o tema que ela se propõe a se vender, né? Então, a pessoa entende de AI, eu exploro algum tema, eu faço 5 porquês e eu quero entender se ela consegue chegar nesse 5º porquê de alguma forma. Então eu tento pegar aqui um bom exemplo sobre isso. E eu acho que a segunda parte da entrevista é sobre cultura. Eu acho que eu bato muito na tecla de cultura. Obviamente eu pego o JIT, né, que a gente chama, que é o jeito iFood de trabalhar, né? A gente tem os nossos valores e eu tento explorar como essa pessoa ela se dá nesses diferentes valores aqui. Então sempre exploro se essa pessoa tem a capacidade de sonhar grande, se essa pessoa é de fato empreendedora, se essa pessoa tem a capacidade de ser ambidestra, né, se ela consegue... enfim, acho que tem vários aspectos aqui que eu gosto de explorar, principalmente de cultura, e aí eu tenho uma avaliação um pouco mais técnica. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Quem não tem a régua alta, quem não seta a régua alta o tempo inteiro. Então eu vou colocar de uma forma um pouco mais fácil de entender. Quem não sonha grande, assim, eu quero gente que está mirando na lua o tempo inteiro, sabe? Se tiver gente que só quer bater a meta, putz, eu acho que não é o lugar trabalhar comigo. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Muita pressão. E Arthur, agora o que você gostaria de perguntar para o Baza? Qual é a principal característica que você vê na liderança jovem? Você sabe que uma das coisas que eu gosto muito, não é porque eu estou te entrevistando, é a adaptabilidade. O meu TED Talks, que eu gravei, inclusive está no canal do TED, é o poder da adaptabilidade. E ao longo do tempo é incrível como, e eu falo isso inclusive nas palestras, que eu venho estudando muito sobre preditivos de sucesso. O que faz alguém ter sucesso? E é muito interessante que quando eu era criança, eu tenho 45 anos, o maior preditivo de sucesso era teste de QI. As mães mandavam os filhos fazerem teste de QI, teoricamente quem tinha o QI mais alto ia se dar bem na vida. Essa teoria caiu completamente por água, acho que todo mundo tem um amigo ou uma amiga que era o crânio em sala de aula e não necessariamente se encontrou na vida profissional. Depois sai de cena QI, vem
Que? Quociente emocional. Daniel Goleman lança o livro Inteligência Emocional. Isso amplia o nosso olhar do que é necessário para se ter sucesso. Só que ao longo do tempo, não é que isso se demonstrou errado, mas se demonstrou incompleto. Hoje, tudo que vem se estudando sobre preditivo de sucesso não é nem QI nem QE. O que é? O quociente de adaptabilidade. Porque quanto mais adaptável você é, maior a chance de você ter sucesso. Porque no mundo que muda tão rápido, você é contratado numa empresa com base numa foto de mercado, de competição, de estrutura interna, de prioridades. E essa foto vai mudar muito rápido e várias vezes. E se você não estiver atento, basicamente você vai ficando para trás. Ou muitas vezes esperando que aquela foto vai voltar. E ela não vai voltar. E aí acredito que esse para mim seja um dos principais elementos. Paytrack, a minha plataforma para gestão de viagens e despesas corporativas. Incomparável. E Arthur, chegamos agora na hora da pergunta Paytrack. Me conta sobre uma viagem a trabalho importante e que impactou positivamente na tua carreira. Tem várias viagens que me impactaram, mas teve uma que me impactou porque acho que me abriu muito o horizonte. Foi uma viagem que eu fiz à Índia. Foi uma viagem que eu fiz um treinamento em Bangalore, em Karnataka, na Índia. Eu fiquei uma semana e foi muito interessante porque eu fiquei com pessoas do mundo inteiro, mas eu fiquei principalmente com pessoas da Índia. Passei a semana toda lá, visitei a casa dessas pessoas, passei a semana de fato com as pessoas. Geralmente viagem a trabalho, eu fui com consultoria, geralmente você vai ficar num hotel mais bacana, né? Mas eu vivi muito a realidade das pessoas lá, então me abriu muito o horizonte, assim, culturalmente, foi muito legal. E Arthur, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito por quê? Apesar da minha idade, eu sou velho. Eu sou uma pessoa velha de espírito. Quais são seus hábitos de velho? Conta pra gente. O pessoal brinca, eu não fico até tarde nos lugares, né? Eu gosto de acordar cedo, de fazer esporte. Eu sou bem velho, sou meio ranzinza às vezes. Adorei. Sou velho. Sou velho de espírito. E qual foi a situação mais engraçada, o maior perrengue que você já passou no mundo corporativo? Teve um treinamento quando eu tinha acabado de entrar na consultoria e era um treinamento que eu precisava apresentar para o CEO da companhia. Não era o CEO, era uma mentira. Mas era uma pressão grande, tinha acabado de entrar, e era em inglês, e você precisava apresentar, e você precisava subir num palco e fazer uma apresentação. Eu tinha 23 anos de idade, assim, né? E aí tinha todo mundo formal, e você precisava apresentar um projeto de consultoria que você tinha trabalhado em uma semana, virado noite, com uma pressão enorme, e apresentava para o CEO. E aí todo mundo foi lá e falou assim, não, você que vai apresentar, Arthur. E eu, não, gente, eu não. Você que vai apresentar. E fui eu lá apresentar. Eu me embolei inteiro, mas inteiro para falar. Inteiro. Passei vergonha, sabe que se passa vergonha mesmo? Suar frio no palco. Que o pessoal até, sabe que o pessoal fica até meio com dó assim? Foi isso que aconteceu. Só fica constrangido por você. Por você. E caminhando agora para o final, Arthur, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Desafio. Joga no desafio. Quanto mais desafio, melhor. Quanto mais desafio, melhor. O que é interessante quando eu não estou no desafio, é ruim para mim. Quando eu estou num lugar muito... Incomoda? Me incomoda muito, Baso. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Você precisa trabalhar muito. As pessoas muitas vezes romantizam. A gente estava falando aqui agora há pouco, né? Acho que tem crescido, né? Cada vez mais o número de pessoas falando que existem atalhos, que existem formatos que você consegue ter sucesso, né? Que você consegue ser mais inteligente. Monte uma empresa fazendo AI por aqui. Óbvio, acho que a AI vai explodir. Acho que tem caminho de você fazer uma empresa com uma pessoa e ter sucesso. Mas veja, se você não trabalhar demais, né? Não virar noites aqui, não vai dar certo. Né? Não vai rolar. Não vai dar. E o que você aprendeu nesses últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Eu aprendi a ser um líder melhor. Acho que eu aprendi a ter mais empatia aqui com o meu time no geral. Aprendi a negociar melhor. Aprendi a vender melhor. Então, antes do iFood Benefícios, eu nunca tinha
trabalhado em uma área comercial. É interessante, né? Porque hoje o que eu mais faço é trabalhar no comercial. Estou há quase 3 anos no iFood Benefícios, mas nos últimos 12 meses eu acho que eu rampei ainda mais também a área comercial aqui, então aprendi bastante comercialmente. Tenho aprendido bastante sobre inteligência artificial no geral. Acho que tem bastante coisa aqui que eu aprendi. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Substack. Leio bastante Substack. Esse é o que eu mais tenho utilizado nesses últimos meses, principalmente porque ele é fácil. Você saca ali, você consegue ler um texto rápido, principalmente você consegue filtrar o que você gosta de ler. Livro, no geral. E aí sim, eu tenho um Kindle que eu ando com ele para cima e para baixo. Em um momento ali eu consigo tirar e ler. Eu tento ler 2 livros ao mesmo tempo, que aí eu tento variando. Rede social, de alguma forma, eu tento seguir o que eu mais gosto de... Eu tento filtrar o que eu sigo, né? Eu tenho até uma rede social, eu tenho um perfil no Instagram que eu só sigo coisas que eu não sigo pessoas, eu sigo canais. Conteúdo mesmo. Conteúdo, etc. Exato. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para um podcast aqui e ter uma conversa como essa. Bruno Henriques, CEO do iFood Pago. CEO do iFood, perdão. CEO do iFood Pago, CEO do iFood. Acho que o Rafael Bosa é um cara muito legal para você trazer aqui também. O Bosa aqui também, show de bola. Nath Ubila, também é uma ótima pessoa para trazer aqui. Diretora de People do iFood Pago. Acho que são essas pessoas. Muito bom. Com certeza tem mais, mas... Que lista. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, Arthur. O que é felicidade para você? Mas felicidade... Eu vi essa definição e eu achei boa, mas felicidade é quando você não quer que ela é curto prazista, tá? Mas ela é quando você não quer que o momento acabe, né? Então, você não quer que o momento acabe, é felicidade. Mas eu defino felicidade quando você tá bem consigo mesmo, né? Isso quer dizer, se sua família tá bem, né? Obviamente você quer que sua família esteja bem, que seu trabalho esteja bem, né? Acho que o seu entorno esteja bem, consequentemente, você vai estar bem. Adorei. E pra gente fechar, Arthur, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? As pessoas podem me encontrar no LinkedIn, Arthur Freitas. No Instagram é mais a minha vida pessoal de fato mesmo, mais fechado. Projetos, iFood Benefícios, né? Acrescenta nosso hub de conteúdo. A gente fala bastante sobre temas de RH no geral. A gente tem alguns podcasts aqui que a gente tem feito aqui do iFood Benefícios no geral, mas onde eu falo mais é no LinkedIn. Acho que as pessoas podem me encontrar por lá, tenho escrito bastante, tem muita coisa legal por lá. Tem uma aula que tem um curso que a gente está desenvolvendo junto com a SPM, do iFood Benefícios, que a gente vai abrir a cozinha do iFood, então a gente vai contar um pouco mais de como o iFood fala sobre cultura, sobre remuneração, então a gente vai contar bastante sobre diversos temas do iFood e com metodologia para que as pessoas possam entender mais do nosso dia a dia. Muito bom, adorei, Arthur. Muito obrigado por abrir tua agenda. O primeiro dia de volta da licença paternidade está aqui com a gente, faz tempo que a gente queria marcar essa conversa. Muito obrigado mesmo, eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem está nos escutando já aproveita para compartilhar esse episódio com todo mundo, manda nos grupos de WhatsApp que tem muito conhecimento aqui. Muito obrigado mesmo, Arthur. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, foi muito bacana. Obrigado, Baso. Valeu!